Jovens, bom dia ou boa tarde, né? Professor Robson. Olha, eu tenho andado de bom humor, graças a Deus, mas ninguém vai pisar nos meus calos à toa, não. Ah, eu trabalho com os meninos da tarde, ensino religioso, e a gente está trabalhando um assunto muito importante, que é a empatia, né? Que nós deveríamos ter empatia com todos, e principalmente com aqueles que nos fazem mal, né? Mas é difícil, viu, gente? É muito difícil. Nossa Senhora. Eu estava voltando ali da rodoviária e estava voltando de bicicleta e um cara fechou o acostamento, porque ele ia beber. Ele estava parando um carro para ir para um bar. Ele fechou o acostamento. Eu acho que ele esperava que eu fosse voando. Quando ele fechou o acostamento, ele esperava que eu fizesse o quê? Eu puxei para o meio, esperando uma moto passar, para que eu pudesse passar do lado dele, mas no meio da pista, né? As criaturas buzinando, dando com os ombros, não sei o quê. Eu passei encarando ele. Eu tenho que me controlar, gente, pelo amor de Deus. Eu não sou estressado, eu não sou estourado, nada disso. Mas por causa de bobagens dessa, né? De repente acontece uma tolice. Talvez eu nunca mais veja essa pessoa. Talvez eu nunca mais tenha contato com ele. Mas enfim, por causa de uma bobagem dessa, né? Mas enfim. Não arreguei. E principalmente porque eu não estava errado. Mas pessoal, voltemos lá àquele assunto da nossa leiturazinha da segunda-feira, né? A gente estava estudando aquela parte engraçada em que o Eco ele tá chicoteando não só o Xanthias, mas também o Dioniso, né? E cada um inventando uma mentira para ver se enganava o Eco, né? Porque aquele que não sentisse dor seria um deus, né? E por conta de ser comédia, quem começa sentindo dor, logicamente, é o Xanthias, porque ele não é o deus Hércules, né? Mas o Dioniso, Dioniso até chute no bumbum ele levou, né? E ele também, enfim, estava meio que enganando, talvez até fingindo não sentir dor, né? Aí me pergunto, mas professor, ele não é um deus, né? Ele não vai sentir dor, mas isso no palco, isso aí deve ser muito engraçado, né? Então, terminada essa sessão aí de chicotadas, né? O Eco, meio cansado, sem saber o que fazer, aí ele entra, né? Aí vem um criado e ele começa a falar situações comuns ali com o Xanthias, né? Inclusive o Xanthias termina com essa fala aqui, né? Os dois terminam se abraçando porque eles são da mesma classe, digamos assim. Só que esse escravo que sai, ele tá invejando o Xanthias, porque o Xanthias estava apanhando. Esse escravo gostava de apanhar, né? Olha só que curioso. Mas enfim, aí a gente termina exatamente no ponto em que o Dioniso estava procurando. Ele estava procurando um tragediógrafo de grife, de sucesso, de qualidade, né? E olha só as palavras que ele ouve, né? Ésquilo e Eurípides, né? Então vamos lá, continuando daqui. Vou continuar dessa leitura aqui, ó. Bolas, dá-me cá esse bacalhau, ou seja, dá-me aqui. É uma fala popular de Portugal, né? A tradutora é a Maria de Fátima, né? Inclusive esteve aqui no Ceará já algumas vezes. Eu conheci a Maria de Fátima. Aí eles estão ali se cumprimentando, dando as mãos, né? Venham daí esses ossos, né? A gente fala até isso, né? Vem cá esses ossos, dá aqui os ossos, alguma coisa desse tipo. É a mão, né? Enquanto se abraçam, ouve-se um tumulto lá dentro. Mas conta lá, por Zeus, que é um compincha, da malta do chicote. Ou seja, ele gosta de dar chicotadas nos outros, né? Ou gosta de mandar dar chicotada nos outros.
Zeus é o Todo-Poderoso, né? Ele que podia mandar castigar todo mundo. Que raio vem a ser isso lá dentro? Um sururu, uma gritaria, uma confusão? Aí o criado, né? É o Ésquilo e o Eurípides, né? Chegamos na parte, né? Tão desejada pelo Dioniso, né? Eles desejavam ir ao Hades para procurar um escritor de qualidade. Ele acha não só um, ele acha dois. E brigando entre eles, né? Vamos ver o que estava acontecendo, né? Auxantias, surpreendido, né? Tomou um susto. Ao criado. Anda aí na forja uma questão séria, séria a valer entre os mortos. Está tudo em pé de guerra. Ou seja, está brigando lá, uma questão séria, né? Mas por quê? E o criado? Vigora cá uma lei a respeito das belas artes. Existe uma lei aqui, cá, vigora, ou seja, está em vigor, ela existe, a respeito das belas artes. Que o melhor entre os oficiais do mesmo ofício, ou seja, da mesma profissão, aquele que for o melhor, tome as refeições no Pritaneu e ocupe um lugar de honra ao lado de Plutão. Professor, o que é o Pritaneu? Também estou em dúvida. Eu olhei semana passada, eu vou olhar de novo. Eu acho que é um lugar ao lado de um rei, alguma coisa desse tipo, tá? Mas vamos ver. Continuando. Plutão é Hades, né, gente? Xantias, estou a perceber. Criado, até que cá chegue um outro que lhe seja superior na mesma arte, então terá de lhe ceder o lugar. Tem uma lei lá no Hades, né? Aquele que for o melhor fica ao lado do próprio Hades, né? Então os dois estão brigando para saber quem é o melhor, quem é o melhor tragediógrafo. Professor, mas o Ésquilo também não já ali. Não está o Sófocles, né? Eu tô trocando as pessoas. Vocês lembram que os três grandes tragediógrafos é uma espécie de uma escadinha, né? E eu estava confundindo. O primeiro é Ésquilo, o segundo é Sófocles e o terceiro é Eurípides. Dioniso foi em busca de Eurípides, mas o Eurípides não está brigando com Sófocles, que inclusive já é até citado, né? Já foi até citado nessa peça, né? Que até o Hércules perguntou: por que você vai trazer Eurípides e não Sófocles? Né? A gente ficou em dúvida se ele estava achando Sófocles melhor ou se ele estava tentando entender por que Eurípides é melhor, né? Enfim. E agora o Eurípides está brigando com o Ésquilo. Olha só a mistura, né? Pritaneu, na Grécia Antiga, edifício público, residência dos prítanes, e no qual estes e as diversas figuras se reuniam para as refeições. Figuras importantes, né? Voltemos lá. Xantias, e em que é que essa disposição incomoda Ésquilo? Era ele que ocupava o trono da tragédia. Olha só, ele estava no principal posto, digamos assim, no mundo do Hades, tá? Ele era o principal tragediógrafo que já havia morrido, mesmo com a morte de Sófocles, tá? Quando chegou Eurípides, começou a briga. Vamos ver. Por ser o melhor nessa especialidade. E agora quem o ocupa?
Quando Eurípides chegou cá abaixo, ou seja, no Hades, fez campanha junto dos ladrões, dos carteiristas, dos parricidas. Parricidas é aqueles que matam até os pais, tá, gente? Dos assaltantes, que no Hades são mais do que as mães. Ou seja, tinha muita gente que matava pai na sociedade grega, segundo aí o Aristófanes, né? Ele faz aí uma comparação meio esdrúxula, mas ele diz que tem mais parricida até do que as próprias mães, né? E eles, depois de lhe ouvirem os contra-argumentos, as piruetas, o Eurípides, tá, gente? Ele era conhecido nas suas tragédias pelas piruetas, ele era cheio de palavra, não era palavra de, como é que posso dizer, querendo o mal dos outros, não é isso, mas ele era tão bom de lábia, que ele enrolava os outros, né? Fazia muitas piruetas, né? E eles, depois de lhe ouvirem com os contra-argumentos, as piruetas, as reviravoltas, passaram-se dos carretos e consideraram-no o número 1. Ou seja, ele começou a conversar com o pessoal lá do Hades, jogando sempre uma lábia, uma coisa toda, e o povo começou a achar que não era Ésquilo o melhor de todos, mas agora é Eurípides, né? Aí começou a confusão. Nessa altura, ele perdeu a cabeça e reivindicou o trono que Ésquilo ocupava. Ele fez a própria caveira do outro, né? E agora ele estava reivindicando o trono, né? Coitado do Eurípides, mesmo morto, ele não teve sossego com Aristófanes, né? Gente, eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente volta.